Justificação. Vamos aqui levar agora essa orientação para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou falar agora sobre justificação, reconciliação e salvação. Todo cristão tem que ter esse conhecimento. O cristão tem que estar dentro da igreja para aprender as instruções, as lições da palavra de Deus. Não é para estar vivendo esses movimentos de poder, de misticismo, de profecia, de grito, de unção, de coisa assim, não. O objetivo da gente congregar seja em qualquer lugar, porque o importante não é o local, o importante é o conteúdo que você vai receber nesse local. Se não for a palavra, não vá. Você tem que ser motivado a ir para algum lugar congregar para se edificar, onde tiver o ensino e a instrução da palavra. Não é para viver a social, não é para viver a formalidade, não é para viver o entretenimento religioso, é para viver uma vida de edificação, com o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer, porque a doutrina, a instrução, a orientação da palavra nos edifica para uma vida firmada em Deus. E é por isso que muitos não têm nenhuma edificação em Deus, não têm conhecimento de Deus. É uma vida cega, de uma fé cega, andando na fé em Deus, porque não são instruídos, não são alicerçados com a doutrina, com a instrução. E Paulo vai dizer a Timóteo que toda a escritura, a finalidade dela é corrigir, instruir, orientar, ensinar, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para a vida com Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Enquanto hoje o povo aglomera-se dentro de igreja, não é para a edificação, é para a emoção, é para a satisfação, é para viver a social, o entretenimento, os ajuntamentos vãs que Deus reprova e não está no meio deles. Pena que não tem. O povo precisa ser instruído com esses assuntos. O povo precisa ser motivado a ir para as igrejas, que é o local onde dizem que vai ali o povo aprender de Deus, que não vai. Infelizmente, esses locais, muitos, o povo não está aprendendo nada de Deus. Ao contrário, o povo está cada vez mais vivendo a ignorância em muitos rituais, paganismo, sacrifícios vãs, uma vida de adoração a Deus vã, que Deus não está presente, que Deus não está recebendo, porque o princípio para a gente estar em Deus e viver em comunhão com Ele não é uma religião, não é um local, não é um ajuntamento, é a palavra que nós devemos estar, é nela. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos, submisso ao senhorio de Cristo, pela palavra, Ele está presente entre nós. É pela palavra, não é pela igreja, não é pelo local, é pela palavra. É a palavra que tem que estar em nós, para a gente ser habitado por Deus. Foi o que Jesus disse, João 14, 23. Quem ouve e pratica a minha palavra, não é quem está dentro de nenhum ritual vivendo a formalidade religiosa. Jesus vai dizer lá em João 14, 23, aquele que me ama é o que pratica a minha palavra. E eu e o Pai faremos nele morada. Então seria bom que o povo estivesse dentro das igrejas, aprendendo a palavra de Cristo, para praticar ela. Sabe por que eu digo que esse povo que está dentro de muitas igrejas não está aprendendo de Deus? Digo com certeza e com autoridade, conhecimento, porque o que esse povo está praticando, o entendimento desse povo mostra que eles não estão sendo instruídos por Deus. Eles não estão sendo instruídos com a doutrina de Cristo. Eles estão longe do conhecimento de Deus. Isso é mostrado pelo conhecimento deles, pelo entendimento deles, pelo que eles vivem, pelo que estão vivendo dentro das igrejas. É uma prova de que estão bem longe de Deus. Dizem, confessam que estão vivendo para Deus, mas pelas suas práticas,
pelas suas obras, pelo seu entendimento, que estão vivendo dentro das igrejas, estão sendo reprovados por Deus. Porque tudo que estão vivendo, tudo que aprendem, tudo que está sendo ensinado dentro de muitas igrejas, não é o que o Evangelho de Cristo nos ensina. Estão vivendo o contrário, o Evangelho de Cristo. Pena que isso é realidade. Queria que não fosse. É muitos com o nome de que vivem estando mortos. É muitos cegos pensando que estão andando com Deus. Para andar com Deus, tem que enxergar. Mas é enxergar a verdade dele, que é a luz que abre o nosso entendimento. E essa luz é a palavra. Essa luz é Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas. Foi Jesus quem disse isso. Pois quem não está andando com Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo, permanece cego. Pode estar dentro de igreja, pode estar dentro de religião, pode estar vivendo sacrifício, devoção, pode estar cumprindo toda a ordem da religião, se não tiver na doutrina de Cristo, permanece cego, andando não para a direção de Deus, andando contrário a Deus. E é isso que muitos têm feito, e é por esse caminho que muitos têm andado, adorando a Deus em vão. Por quê? Porque não estão na palavra, estão dentro do preceito dos homens. Logo, é uma vida fantasiosa. É uma vida de fé em Deus mentirosa, onde eles estão sendo enganados e se enganando com essa vida de Deus. Porque Deus, Ele deixou um princípio. Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um princípio para o homem poder estar em comunhão com Ele. E esse princípio não é uma vida religiosa da igreja. Não é o esforço do homem viver a religiosidade. É o esforço do homem viver a palavra. É crendo na palavra. É se mantendo na palavra. É tendo um entendimento transformado pela palavra. Não adianta estar dentro de uma igreja, mudar as vestes. Tem que mudar o entendimento. Tem que lavar o exterior. Tem que ser transformado, é no interior, não é no exterior. Não é através de veste, não é através de usos e costumes, não é através de vida de devoção de igreja. É através do entendimento, do conhecimento, da verdade que liberta. Muita gente está bonitinho, andando bonitinho nas suas religiões. Muita gente está vivendo um padrão do bem, um padrão de boas obras, um padrão de religiosidade dentro das igrejas, mas estão presos, perdidos, cegos, porque o que muda a vida do homem não é ele mudar de roupa, não é ele mudar de religião, não é ele mudar de atitude social no meio da sociedade, é ele mudar de entendimento. Deus transforma o entendimento do homem para que ele possa agora viver verdadeiramente o exterior. Tem gente que vive uma vida no exterior aparentando crer em Deus, ser fiel a Deus, seguir a Deus, conhecer a Deus, mas no interior nada disso é verdade. Não conhece a Deus, vive uma formalidade de aparência, está longe de Deus, não tem o entendimento de Deus, logo, essa vida religiosa é anátema, é vã. Por isso que Deus, Jesus, reprovou os religiosos judeus. Todo o sistema religioso judaico foi reprovado por Jesus, porque eles tinham a aparência de santo, a vida bonita religiosa, as boas obras, a caridade. Eles tinham sua formalidade religiosa, seus sacrifícios, seus rituais, mas não tinham o entendimento de Deus e negavam a verdade de Deus. Esse é o problema dentro das religiões, onde vivem os religiosos. Tem uma vida cheia de sacrifício, cheia de obrigação, cheia de tarefa, cheia de devoção, mas não tem o entendimento de Deus. É só
Isso que o homem precisa para ter uma vida reconciliada com Deus. É entender e conhecer a verdade. E nessa verdade seguir.